Estamos começando mais uma programação Só Bênção Podcast, esse canal que tem a missão de abençoar a sua vida com a poderosa Palavra de Deus. Estamos dando início hoje neste grande tema muito relevante para este ano de 2026. Vamos começar firme aqui. Você que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, faça parte deste trabalho, faça parte dessa história. Estamos começando, há 7 meses já esse trabalho tem iniciado e tem alcançado vidas. E eu tenho certeza que você, somando com a gente, você também é um agente de bênção. Você é muito bem-vindo, você que é inscrito, e você que não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, porque faz a diferença. Todos nós unidos fazemos a diferença, porque o propósito deste canal é abençoar com o verdadeiro evangelho. E hoje nós estamos sendo privilegiados em nosso estudo, recebendo 2 ilustres companheiros, pastor Marcos Queiroz de Goiânia, Campo de Campinas. É um prazer muito grande ter o senhor aqui junto conosco nesse canal Só Bênção Podcast. Paz do Senhor, servo de Deus. Paz do Senhor, pastor Jean Carlos, a honra é nossa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, gratidão pelo convite. Glória a Deus. E do nosso outro lado estamos aqui também recebendo de Paraopebas, é difícil de pronunciar, viu, irmão? Esse grande ilustre pastor que pregou ontem, foi uma benção, Ferreira Cruz, esse grande homem de Deus. É um prazer estar recebendo o mesmo aqui também em nosso estúdio aqui. Pastor Jean Carlos, Pai do Senhor Jesus, pastor Marcos Queiroz, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui. Ao nosso Deus honra, glória, louvor e gratidão. É um programa tão abençoado por Deus. Você que está nos assistindo aí, desfrute daquilo que vai ser ministrado nessa oportunidade, nesse programa, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e alcançar a sua casa. Pastor Jean Carlos, esse programa tem abençoado muitas vidas. Estamos felizes, glória a Deus, pela oportunidade, né, pastor Marcos Queiroz? Com certeza, aqui. Com certeza. Aí o pastor Marcos Queiroz, um grande expoente das Escrituras, e o pastor Jean Carlos é um grandiozinho pregador, rapaz. Com certeza. Amém, glória a Deus. Uma benção. Hoje nós iniciamos um pouco atrasado devido a gente estamos ajustando o nosso estúdio. Não é fácil, por mais que seja assim, pastor Marcos Queiroz, mas tudo tem seus desafios, e principalmente quando a gente entra no mundo espiritual, porque a nossa missão aqui não é procurar fama, status, longe de mim esteja isso, né? O meu propósito aqui, na verdade, o propósito que Deus colocou no meu coração é utilizar o mecanismo que é a rede social como um meio de alcançar vidas, de falar do verdadeiro evangelho, porque eu tenho visto e percebido que falsos mestres têm ganhado muito espaço, têm trazido distorções bíblicas e têm destruído e pervertido a fé de muita gente. Então, sim, Deus colocou isso no meu coração e a gente está em andamento para uma melhoria, para a gente propagar o verdadeiro evangelho, porque o evangelho verdadeiro é cruz, irmão, não é fácil. Os irmãos sabem, os irmãos têm uma história, né? Tem uma carreira aí, tem pregado por vários lugares, né? Por todos os estados. Então não é fácil. Vocês têm percebido a dificuldade de pregar o verdadeiro evangelho à luz das Escrituras. E pastor Carlos, Jean Carlos, evangelho ele é combate, ele é renúncia, ele é cruz, ele é espinho. Tem sim vales, desertos, mas nós temos uma promessa das muitas que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele estaria conosco todos os dias. E evangelho é isso, é cruz, é renúncia, é combate, é uma vida diária, seguindo a Cristo sem olhar para trás. Como disse o apóstolo São Paulo, ele disse: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Glória a Deus. E pastor Marcos Queiroz, ele propôs, né? Ele ensinou o início tá pregando desde o dia 1º, né? Consecutivo. E Deus colocou uma palavra no coração dele, e a gente conversando ontem, né? Pra gente poder aqui estar no podcast, pra gente falar de um assunto muito relevante. E o mesmo já se prontificou com a mensagem de Deus, e o companheiro é de Deus, confirmou. Então hoje nós vamos falar de quê, pastor Marcos, aqui? Hoje a temática é Ano Novo, uma nova mentalidade e um novo comportamento. É forte. O tema é relevante, é importantíssimo para esse ano de 2026. O ano só está iniciando.
E com certeza nós sabemos que mudança não é uma mudança de calendário, é uma mudança de atitude, mudança de comportamento. Não tem como você viver uma nova vida com uma mentalidade velha. Então esse ano de 2026 vai ser um ano de coisas novas. Forte. O próprio Deus usou o profeta Isaías para dizer assim, ó: eis que farei uma coisa nova. É de Deus. Então nós estamos aí nessa jornada acreditando que o do ano de 2026 vai ser um ano de coisas grandes, de coisas novas. E o que o senhor está propondo, né, iniciando, já falando, é tão interessante, pastor Marco Queiroz, porque de fato, né, entra ano e sai ano e muitas das vezes não há mudança na vida de pessoas. Algumas pessoas, elas não têm nenhuma mudança, pelo contrário, parece que fica pior. E eu não estou falando de provações, porque de fato existem as provações, mas é que não houve um desenvolvimento, um crescimento, porque eu creio que quando uma pessoa está sendo provada numa área, ela está sendo aperfeiçoada, surge algo na vida dessa pessoa. Então, o assunto que o senhor propôs em trazer para nós aqui, eu acho muito relevante, pastor. Forte a temática. Porque muito forte. Porque então, nós sabemos, uma nova mentalidade. Porque nós sabemos, senhores, que mudança não começa no calendário. 2025, 2026, mudança começa com as nossas atitudes. Sempre acontece isso. Na virada do ano, as pessoas ficam empolgadas, uma alegria momentânea, e falam assim: vai ser diferente. Esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esse ano eu vou fazer o curso bíblico, eu vou servir melhor na congregação onde eu congrego, vou ser fiel dizimista, ofertante, mas no decorrer do ano, as pessoas vão se perdendo no caminho. Então o segredo, pastor Jean Carlos, pastor Ferreira Cruz, que eu admiro, um exímio pregador. Honra é minha, meu pastor. Goiás, Goiânia está de portas abertas para sempre te receber aqui. Pastor. O segredo não é como começa, mas como termina. Então, para viver o novo de Deus, nós precisamos ter uma nova mentalidade, pastor, um novo comportamento. Pastor Marcos Queiroz, dentro desse contexto, essa temática extraordinária que é viver o novo de Deus, e para viver o novo de Deus precisamos de uma mentalidade renovada, qual ponto-chave as Escrituras nos dá esse embasamento? Você pode expressar mais ainda aí para enriquecer o nosso público que está ao alcance dessa temática? E haja visto que esse homem está desde o início do ano falando, né? Hoje é o encerramento do Projetando 2026. O privilégio de pregar na cidade de Goianésia. Hoje vai ser um amigo nosso, Ministério de Anápolis. Pastor Ronaldo, não é isso? Isso, positivo. Pastor Ronaldo, às 19h30 estamos chegando por aí, com uma palavra profética para a noiva do Cordeiro. Sim, pastor Ferreira Cruz, eu vou te responder aqui. Lembrando desse assunto, eu lembro da biografia do apóstolo Paulo. Como assim a sua biografia? Se observarmos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13 e 14, Paulo disse assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está nos ensinando coisas extraordinárias. Como assim, pastor Marcos? Para viver o novo é preciso abandonar o passado. Não tem como viver o novo apegado com o passado. Então deixa o passado no passado. Observa bem, ó. Paulo está dizendo assim, ó: eu estou abrindo mão dos valores do passado. Paulo está lançando luz no presente e apontando para o futuro. Exatamente. Paulo, parafraseando, está dizendo assim: olha, o meu presente é mais importante do que o meu passado. Por quê, Paulo? Eu não consigo apagar o meu passado, mas no presente, nesse momento, eu estou me vendo como atleta de Cristo. Então, para viver o novo de Deus 2026, eu preciso me ver como atleta de Cristo que está numa corrida e eu vou chegar na linha de chegada. E que é a meta final. E o interessante, pastor, que nessa temática incrível é que nós que estamos em Cristo, nós temos o nosso passado perdoado, nós temos Cristo nos conduzindo no presente e já temos o futuro garantido. Glória a Deus. Uau. Eu vou repetir. Nós temos em Cristo o passado perdoado, estamos vivendo na sua presença, sendo conduzido por Ele, mas já temos o nosso futuro garantido, que é o céu. Glória a Deus. Hoje eu estou cercado aqui, meus irmãos. É interessante aí, essa questão aí,
deixar o passado, esse é um grave erro que eu vejo na vida de muita gente, que ficam presos ao passado. Então esse eu acredito ser o primeiro ponto. Quando uma pessoa não consegue ser bem-sucedida ou não consegue viver um novo de Deus na sua vida, porque de fato ela está vivendo o passado. E aí é onde dificulta muitas das vezes a sua caminhada profunda com Cristo. Pastor Carlos, o senhor falou algo interessante. Quando o senhor falava, me surgiu uma iluminação do Espírito Santo, me lembrando de algo incrível que o senhor falou do passado, pessoas que querem prosseguir e não conseguem. E foi ordenado os anjos a ir buscar Ló e a sua família, tirar de dentro de Sodoma. A mulher não conseguiu romper porque ela tá rompendo para frente, mas o coração tá para trás. O coração está em Sodoma. Eu vou repetir. A mulher de Ló está recebendo o livramento para prosseguir, sair de um lugar de pecado, para viver o novo de Deus, aonde Deus vai destruir, para viver o novo de Deus, mas ela sai, o coração é que não sai. Então o perigo, pastor Jean Carlos, pastor Queiroz, o perigo que não faz o crente viver o novo de Deus, conseguir avançar, viver o novo de Deus, é não se desprender do passado. Eu quero Cristo, mas não quero deixar as namoradas antigas. Eu quero Cristo, mas não quero deixar a mentira. Eu quero Cristo, mas não quero deixar os pormenorezinhos errados. Eu quero Cristo, mas eu não quero me desprender daquela vida promíscua que eu tinha. Então, para mim poder vencer e viver o novo de Cristo, eu preciso, o novo de Deus, eu preciso deixar tudo isso para trás. Como disse o reverendo Marcos Queiroz, mediante o que Paulo mencionou, inspirado pelo Espírito Santo, e prosseguir ao alvo. Nós temos um alvo. Nós estamos aqui, olha para cá, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos casa, trabalho, família aqui, mas nós temos uma pátria. Paulo diz que há uma morada nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, e pega aí, crente. Então, você que está pegando no passado, você está perdendo a bênção, você está perdendo a oportunidade de crescer. Isaías 61 vai dizer que a nossa vida é de glória em glória, um dia após o outro. Então nós precisamos viver a glória de Deus cada dia na nossa vida, pastor Marcos. E a frase do dia, pastor Ferreira Cruz, pastor Jean Casa, é o seguinte: para viver um ano novo de verdade é preciso novas atitudes, porque mudança não começa no calendário, como começa nas decisões, novas prioridades. O que não é essencial não pode ser ocupado o seu centro. Então o que é essencial para você esse ano de 2026? Aí continua: novos hábitos, disciplina diária constrói o futuro. O que eu desejo sozinho não alcança, não tem como. Novas conversas com Deus em secreto, com pessoas que edificam, não com aqueles que drenam a nossa energia. Outra coisa, novos limites, maturidade, saber dizer não sem culpa. Novo olhar, enxergar o processo como preparação, não como atraso. Para finalizar, uma nova postura espiritual. Menos ansiedade 2026, mais confiança, menos medo e mais fé. Eita. Novo compromisso consigo mesmo. Você não pode desistir de quem Deus está te formando para ser. O novo ano não é sobre virar a página, é sobre escrever diferente. Uau! Eita glória! Pastor Jean Carlos, é interessante. É forte. A Bíblia, essa inspiração que Deus vai nos conduzindo, nos guiando, me fez lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse categoricamente, profundamente, é inspirador pelo Espírito, em Romanos capítulo 12. Para que a gente consiga viver um novo de Deus, nós precisamos ter uma vida devocional profunda nas Escrituras. E Paulo diz isso, capítulo 12. Para que a gente possa viver o novo, eu preciso experimentar à luz das Escrituras qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E isso com a mente renovada. A Bíblia nos faz viver isso. E lembrando que as pessoas se vitimizam, pastor Jean Carlos, se vitimizam do seu passado, situações que aconteceram com o pai, com a mãe, na família, e me fez lembrar de um homem cujo nome dele é Enos. Enos
Ele é filho de Sete. Sete semelhante. Adão chega a dizer que é semelhante a ele, como está nas Escrituras. E o que eu acho lindo é que Eno não se pega ao passado. Por que ele não se pega ao passado, pastor? Tem muita gente que não consegue romper porque fica presa ao passado, situações adversas que aconteceu na vida dela. E Enos tinha todo motivo para não mudar a vida, não viver o novo de Deus. Primeiro, seus avós foram expulsos do jardim. Caim mata Abel, seu tio. Lá na frente é parentesco, claro. E depois Lameque mata Caim e mais um filho. Então, ou seja, expulsão do jardim, 2 homicídios, tinha tudo para acabar ali. Não, eu sou assim, minha família é assim, eu vou morrer desse jeito. Aí ele disse assim, e o texto diz assim, capítulo 4 do Gênesis, último versículo. E a partir de Enos, ele começou a invocar o Senhor, buscar o Senhor, e sua vida foi mudada. Glória a Deus. Lembrando aqui agora, pregador, a mente voa, né? E como nós estamos falando desse assunto, nós temos aqui também na Bíblia o grande ilustre Jabes. Este foi de fato diferenciado, porque o escritor de Primeiras Crônicas, ele vai relatar que os seus irmãos eram ilustres. Só que Jabes foi mais. Por qual motivo? Porque invocaram o Senhor. Jabes viveu dentro de um contexto que naquela época, né, o nome é a identidade. Pesava. Então o nome dele causava dor. Então, ou seja, aonde ele ia, quando alguém mencionasse o nome dele, lá vai o que causa dor. Então ele conviveu diante de um contexto difícil. Só que Jabes não fez-se de vítima. O problema da nossa geração, um dos grandes problemas nossos, é que as pessoas fazem de vítima, e vítima não funciona com Deus. Não existe esse negócio de vítima com Deus, de coitadinho para Deus. Para Deus todo mundo precisa entender que é preciso entrar dentro dos seus princípios estabelecidos. Verdade. E Jabes entrou dentro desse princípio. Embora vivendo aquele dificuldade, mas ele invocou o Senhor. E o Senhor lhe abençoou muitíssimo e fez dele mais ilustre do que os seus irmãos. Irmão, pelo amor de Deus, você que está fazendo de vítima, para com isso. Olha os pregadores falando aqui, vítima não ganha batalha. Pastor Jean Carlos, e o interessante, pastor Marcos Queiroz, que em Jabes nós aprendemos das muitas lições algo incrível. O que a gente aprende de Jabes? Que Jabes não se conformou. Aonde ele passava, alguém dizia, aí vai alguém que é dor, tristeza e sofrimento. Mas ele disse, a partir da minha vida, a partir da minha pessoa em Deus, eu vou mudar. Eu não posso apagar o passado, mas eu posso fazer na minha pessoa em Deus o meu futuro melhor. Então, em uma oração, pastor, ele faz 4 pedidos. Em uma oração ele diz assim, que tu me abençoe, que tu multiplique os meus termos e que tua mão esteja comigo e que o mal não prevaleça. E a Bíblia diz, e Deus ouviu Jabes. Quero te dizer algo nessa noite, nessa oportunidade ou no dia, você que está, seja qual horário for, pega essa palavra. A partir de você, sua família vai ser mudada em Deus. A partir de você, a sua história será mudada. A partir de você, você não pode apagar o que já aconteceu, mas em Deus você pode fazer o teu melhor. Viva o novo Muito de Deus. Forte, extraordinário. Lembrando aqui da pequena oração de Jabes, uma pequena oração, mas o pedido foi de maneira extraordinária. Está escrito assim, que Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Ele começa assim: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, me preserves do mal e me livre da aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Realmente é uma pequena oração, mas com grandes resultados. Então a oração de Jabes mudou o seu destino. Ele decidiu o que ele queria ser. Eu quero ser feliz. O que vai definir na minha vida não foi o que minha mãe registrou que eu fosse, mas ele falou assim: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história. É aquela frase que sempre nós comunicamos: você é responsável pela sua felicidade. Então, ele estava esperando em Deus para mudar o seu destino. Então, é possível 2026 uma mudança de mentalidade, um novo comportamento, ser uma pessoa mais de oração, uma pessoa mais disciplinada com a leitura bíblica, a EBD na Escola Bíblica Dominical, porque nós precisamos de uma geração profunda na Bíblia e com profundidade, como nós sempre comunicamos, os crentes berianos,
E uma das grandes verdades acerca do capítulo 12, que Paulo falou que para ter uma vida renovada eu preciso estar nas Escrituras, viver as Escrituras. Não basta ler as Escrituras, eu preciso viver as Escrituras, praticar as Escrituras. Não basta ler as Escrituras, eu preciso viver as Escrituras, praticar diariamente as Escrituras, porque ela nos discute no céu, nos dá o norte, nos dá a direção. Então, nesse contexto, para mim viver, pastor Jean Carlos e pastor Marcos Queiroz, o novo de Deus, eu preciso me posicionar. É posicionamento, posicionamento. Pastor. Eu não posso me conformar. Eu me lembro do que aconteceu com Gideão. Gideão está debaixo do carvalho. É uma mensagem que eu prego. O homem tem Bíblia. Uma mensagem que eu prego, pastor Marcos Queiroz. Gideão debaixo do carvalho. Por que debaixo do carvalho? Carvalho fala de tempo, firmeza, preparação. E há quem diga que ele está ali escondido. Não, ele está em um lugar estratégico, dizendo: ei, eu estou num tempo, para um tempo, eu estou num tempo de preparação. É fato isso, que quando o anjo veio, pode ler as Escrituras, diz assim: e o anjo desceu debaixo do carvalho para falar com ele. Ou seja, carvalho fala de força, firmeza, posicionamento. É tempo de você se posicionar. Se posicione para viver o novo de Deus, querido. Não é isso, pastor? Com certeza, as pessoas têm muita dificuldade. Na verdade, nós, seres humanos, temos muita dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque se posicionar dói. Por quê? Porque a gente vai viver, muitas das vezes, não o que a gente queremos, mas viver aquilo que Deus espera. Amém? Então, a gente tem que lutar, esforçar para a gente viver o novo de Deus, pastor Marcos Queiroz. Nobres companheiros. Enquanto o senhor vai falando aí, aqui tudo é ao vivo, então enquanto o senhor vai estar falando ali, vou buscar mais uma aguinha pro senhor, tá bom? Faça isso, por gentileza. Pastor Queiroz, vai. Eu sei que o senhor tem uma pérola para esse povo lindo que está nos ouvindo, nos vendo. Uau, vai. Que é isso, pastor Ferreira Cruz? Eu aprendi que aonde tem Abraão, Melquisedeque só entrega o dízimo. Aonde tem Melquisedeque e Abraão entrega só o dízimo. É o contrário. Não, tranquilo. Corta essa parte aí. É isso mesmo. Aonde tem Abraão. Aonde tem Abraão, Melquisedeque. Aonde tem Melquisedeque, Abraão entrega o dízimo. É verdade, é o contrário, é verdade. Essa parte vai ser. Vai ser cortado aí. Entendeu? Pastor, falando em posicionamento, né, para viver o novo de Deus, a gente nos lembra, à luz das Escrituras, de um homem. O Bartimeu, há quanto tempo aquele moço estava à beira do caminho? Filho de Timeu. Há quanto tempo aquele moço sofria? Há quanto tempo aquele moço era desprezado e comia daquilo que as pessoas lhe davam para comer? Mas o texto diz que era a última semana. Obrigado, pastor Jean Carlos. Amém. A última semana de Jesus para ir ao Calvário. Jesus entra em Jericó, perdoa Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, sai de Jericó, entra numa e sai na outra. E quando ele vai saindo, quem está lá à beira do caminho? O Bartimeu. E sabe o que eu acho lindo? O posicionamento. Para a gente viver o novo Deus, a gente precisa se posicionar, pastor Marcos Queiroz, pastor Jean Carlos. É que quando ele pergunta, porque o barulho é diferente. Muitas caravanas passavam, pastor. Muitas caravanas. Com certeza. Era óbvio. E ele viu que aquela caravana que passava era diferente. Tem glória, tem aleluia. Onde Jesus estava tinha um movimento diferente. Então o que acontece? Quando ele ouve falar, ele ouve o barulho. Na verdade, diferente. Ele pergunta, né? Exatamente. Quando ele tem uma curiosidade. Ele é cego. Eu imagino, porque eu já falei muito desse assunto, eu imagino que ele desejava ter essa oportunidade. É a pergunta que não quer calar. Ele clamava cada vez mais ou gritava mais alto? Pastor? Cada vez mais. Pastor, sabe o que eu acho lindo aí? O seguinte. Lembrei do assunto. Sabe o que eu acho lindo aí? Sim, reverendo. Conte continuar. É que na história, ele é cego, mas não é surdo. Ele tem percepção que a caravana que vai passando é caravana diferente. Aí ele diz assim: quem vai passando aí? Então dizem a ele: Jesus
De Nazaré. Aí ele disse, não, de Nazaré não, você não sabe nem que vocês estão andando. Não é Jesus de Nazaré, é Jesus, filho de Davi. Observe que a expressão de adoração, a expressão do Bartimeu é uma expressão de adoração. Tu és o Messias ungido e tu tens o poder para curar. Tu vai te assentar em Israel, mas tu tem o poder de cura. Aí ele clama alto, Jesus, filho de Davi. Só que quem não conhece, pastor, escute escute isso. Quem não conhece a sua dor, vai mandar você calar. Meu Deus. Quem não conhece a sua dor vai mandar você calar. Quem não sabe o que você está vivendo, o que você está passando, vai mandar você calar. Mas as Escrituras estão te dizendo hoje: quer viver o novo de Deus? Não cesse de clamar a Cristo, não cesse de buscar a Cristo, porque hoje o Senhor está dizendo: ei, chegou a tua vez, tem milagre para a sua vida, glória a sua a Deus. casa, para sua família. Pastor Marcos Queiroz, meus o senhor falou muito nesse assunto também já, né? Meus companheiros. É só um ganchinho aqui pro senhor falar que o senhor está com uma sede e o senhor precisa. Ele está com a sinal. Isso. E o que acontece? É interessante o que ele falou, quando nós estamos falando... Pastor Ferreira Cruz já falou tudo sobre Bartimeu. Não precisa acrescentar mais nada. Não vai ser nem sobre ser Bartimeu. Tem muito. É sobre essa questão de posicionamento. Posicionamento, né? Forte. O posicionamento dele foi seguro e firme, porque o que ele queria, de fato, ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque ele tinha um propósito. Então, o que as pessoas precisam entender é que durante a mudança de pensamento haverá confronto de outras pessoas que não querem que você vá, porque tem muita gente que não quer crescer e quer que você fique no mesmo nível dele. Meu Deus! Então você precisa acreditar em você mesmo, porque quem vai fazer a diferença na sua vida é Deus, mas as suas atitudes é que farão Pastor isso, Pastor Marcos. Repita, por favor. Isso é forte. Não, eu vou deixar o pastor Marcos falar aqui, porque pregador, irmão, ele tem história para tudo e para todos. Meus companheiros, eu já quero aqui agradecer pela minha participação especial, pelo convite de estar ao lado aqui do reverendo pastor Ferreira Cruz. Eu sou seu servo da orelha da furada. Cidade lá de Paraopebas, no Pará. É difícil pronunciamento. Verdade. Parauapebas. Eu conheci a cidade boa. Mana Leite Mel, e o reverendo pastor Jean Carlos. Quero finalizar minha participação falando da nossa temática, né? Do posicionamento, que as vossas excelências falaram sobre Bartimeu, clamou a firmeza dele, né? Que ele gritava cada vez mais. E não mais alto, né? Não mais alto. Mas, não, e eu descobri um segredo sobre essa questão de gritava cada vez mais ou gritava mais alto. Porque Jesus nos ensinou o seguinte: entra no teu quarto e fecha a porta e ora o seu pai que está em secreto. O seu pai que está em secreto te vê. Não está escrito que ouve e que vai responder. Não está escrito que o pai que está em oculto vai te responder e te ouve. Não, ele te vê. Jesus viu a motivação do coração de Bartimeu. Motivação sincera. A motivação sincera. Esse é o posicionamento. É isso que atrai a atenção de Deus. Não é uma oratória bonita, impecável, mas é a intenção do coração. Palavras sem obras são vazias. É verdade. É por isso que esse podcast, Só Bênção, tem alcançado inúmeras vidas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Porque a intenção aqui é o foco principal, não é construção de império, é reino, vidas, edificação de vidas. Então, só para finalizar aqui aquela questão que nós falamos aqui sobre um novo ano, 2026, um novo comportamento, uma nova mentalidade, correto? Certo. Então, a Vossa Excelência citou aqui a carta magna do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, mas eu quero citar o versículo de número 2, eu posso? Com certeza, fica à vontade, meu Deus. Escrito está. Aquela expressão de modinha dos pregadores dizendo, a Bíblia vai dizer. Tá tudo escrito, não vai dizer nada. Vai dizer, é futurístico. Escrito está. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Senhores, eu descobri na Bíblia o que envelhece não é a idade, o que envelhece é a mente. Exatamente. Existem pessoas novas em nosso meio, na igreja, mas a mente é velha, arcaica. Forte. Então, para viver 2026 com a boa,
agradável, perfeita vontade de Deus, tem que ter a mente transformada, a mente de Cristo. Renovada. Que Deus abençoe os companheiros, foi uma honra estar com vocês nesse podcast. Pastor Ferreira Cruz, que Deus abençoe sua vida, que te use hoje de maneira sobrenatural. Gratidão, meu amigo pastor Jean Carlos. Amém, glória a Deus. Tu és o irmãozão aqui. Amém. Eu deixo aqui o abraço do meu amigo, meu irmão, nosso irmão, pastor Maurício Domingues Alex, pastor Eque Messias, o reverendo pastor Flávio Lima. Nós somos gratos porque a porta aqui de Goianésia, a oportunidade, foi a vossa excelência que abriu para nós. Ou seja, foi o primeiro que nos indicou aqui. Então, sentimento de gratidão. Há uma frase que diz assim: gratidão a Deus é o sentimento mais nobre da vida de um fiel, de um crente. E ontem foi falado isso aí, ó. Nosso amigo aqui ontem, ele pregou na igreja pastor Jesse Caldeira, né? Congregação da 25. E falou muito acerca da gratidão. Eu sempre falo a importância da gratidão, porque nós vivemos tempos difíceis, né? E a gratidão, de fato, ela é relevante, é extraordinária, é bíblica, né? A ingratidão, pastor, ela não tem memória. Porque as pessoas, você pode fazer muito por algumas pessoas. Só que no dia que você diz um não para ela esquece tudo aquilo que você construiu. É verdade. Apoiou, estendeu a mão para ela. Serve a vida toda, o dia do não, acabou tudo, jogou fora. Pastor Marcos Queiroz, eu falei ontem à noite que o apóstolo Paulo, antes da sua partida, escreveu ao seu fiel amigo Timóteo. Eu quero findar aqui agora que isso é posicionamento. Para vivermos o novo de Deus, eu preciso ter uma mente renovada nas Escrituras, mas ter um posicionamento. E nesse posicionamento eu reconheço aqueles que estão na construção do meu ministério, na construção da minha vida, na construção da minha história. E Paulo está dizendo: eu vou partir, Timóteo, mas eu me lembro da tua fé não fingida, das tuas lágrimas sinceras, de todo o teu companheirismo, Timóteo. Então, quando você... Aí ele menciona um moço que está lá na sua segunda carta. Ele menciona Onésiforô. Ele muito me contribuiu com o meu ministério. Eu estava aqui e ele me procurou, e um homem me achando, me foi de força. Então ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu sou grato a este moço. E eu quero deixar a minha gratidão pela rica oportunidade, pastor Ed Carlos. Jean Carlos. Sem falar do churrasco que preparou para nós. Nossa, eu quero deixar minha gratidão pela grande porta que você tem sido esse canal de bênção. Estamos aqui, pelo apoio em sua casa, está no seio familiar, que você é uma bênção de sua família também. Pastor Marcos Queiroz, um príncipe de Deus, um amigo, um companheiro, irmãozão que Deus nos deu. Então, eu me sinto muito feliz e sinto a presença de Deus de poder dizer: se você quiser viver o novo de Deus 2026, precisa viver uma vida profunda nas Escrituras, e isso requer posicionamento, mas lembre-se daqueles que Deus está usando na sua trajetória. Deus em Cristo abençoe. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor Marcos Queiroz. Muito obrigado, pastor Ferreira Cruz. A você, ouvinte da Palavra de Deus, não se esqueça do que foi dito aqui. Crescemos juntos, vamos somar, vamos ombrar. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida em 2026, lembre que não é a mudança do ano, mas sim a mudança do seu pensamento. Não se faça mais de vítima na sua vida, porque vítima nunca chega a lugar nenhum, mas os que se levantam, se posicionam, são aqueles que vivem a glória de Deus. Quer viver a glória de Deus? Então levanta-te, põe-te em pé, porque Deus está falando contigo. Louvado seja o Senhor. Um abraço, fique na paz. Tchau, obrigado.